Olá, vamos dar início ao módulo Raciocínio Criativo do programa Cientista do Bem. Esse módulo Raciocínio Criativo é relativamente novo e ele foi adicionado como uma forma complementar ao raciocínio crítico. Ao longo dos anos nós observamos que apenas o raciocínio crítico não era suficiente para a maioria dos projetos, e a gente via como a necessidade de uma complementariedade do raciocínio criativo e vimos do raciocínio crítico e vimos no raciocínio criativo uns elementos complementares ao raciocínio crítico e que muitas pessoas já utilizavam esses elementos de raciocínio criativo, só que a gente não tinha ainda sistematizado dessa forma para facilitar o entendimento e percepção do raciocínio criativo, principalmente nos projetos de otimização de processo e produto que estão mais ligados com as pessoas de exatas, que tendem a pensar que não tem criatividade ou que a criatividade não é necessária no meio das exatas. Esse módulo aqui vem trazer aqui alguns conceitos básicos para que a gente possa utilizar esse tipo de raciocínio nos projetos de otimização de processos e produtos, que são o grande alvo do cientista do bem. Vamos a algumas definições num primeiro momento, depois num outro vídeo a gente fala sobre o funcionamento e depois a origem das ideias. Então, por que a criatividade é importante? Vejam que o Giovanni Corazza ele define como uma necessidade para nós, como dignidade e como ser humano. O que geramos com as informações comuns é o que nos diferencia dos algoritmos, dos robôs, por exemplo. É a criatividade que vai nos diferenciar desses caras aqui. Se nós observarmos aqui do lado, as 10 habilidades profissionais requeridas para 2015, e aqui ao lado eu coloquei para 2020, advindas aqui do World Economic Forum, a gente observa que a criatividade subiu da 10ª posição em 2015, do que eles falaram, do profissional para 2015, subiu para a 3ª posição em 2020. E a segunda é justamente o raciocínio crítico, que a gente vai falar bastante, já falou e vai falar também bastante. E a primeira continua a solução de problemas complexos. São os 3 temas em que a gente trata aqui no programa Cientista do Bem: resolução de problemas complexos, raciocínio crítico e criatividade também. Não tenho dúvida que para 2025 a criatividade vai tender a subir ainda mais, porque, como fala o Einstein, a criatividade é a inteligência se divertindo, e é o que nos diferencia e vai continuar nos diferenciando, ao menos por enquanto, dos algoritmos, dos robôs e por aí vai. Ainda sobre a criatividade, a mudança é uma das poucas certezas da vida e a criatividade ajuda-nos a nos adaptar às novas situações. Lembra-se de Darwin: a evolução está ligada à adaptação. E o que eu preciso para a adaptação é justamente muita criatividade, porque a adaptação às vezes é necessária em momentos de crise. E aí é necessário muita criatividade para que você evolua. O que é necessário para fazer mais com menos? Mais técnica? Mais dados? Quais são os limites do seu conhecimento? E aqui também a criatividade entra para ajudar a expandir os limites do seu conhecimento. Mais técnica e mais dados vai ajudar a expandir o limite do seu conhecimento? Se sim, esse é o básico. Se você já expandiu com mais dados, mais técnicas, aí eu preciso da criatividade. Ela amplifica sua capacidade de aprendizado. Vocês já pararam para pensar que
faculdades e universidades podem estar formando profissões que não vão mais existir em poucos anos. Então, a criatividade será necessária e é necessária para amplificar a nossa capacidade de aprendizado. É uma forma de potencializar soluções além do óbvio. O óbvio identificado pelos críticos. Porém, muitas vezes a gente acaba nem identificando o óbvio, né? Mas a criatividade nos ajuda a ir além desse óbvio. Num mundo onde todas as informações estão disponíveis, devemos saber selecionar com inteligência. Então, os dados não são mais um problema para nós. Hoje em dia eu digito no YouTube, eu tenho a informação que eu quero praticamente de graça. Então os dados estão aí. A grande diferenciação está em como eu vou utilizar esses dados. A lógica e a análise são ferramentas importantes, que se utilizadas prematuramente ou excessivamente, podem estreitar o nosso pensamento. Então o excesso de lógica às vezes pode até matar alguma ideia nova, que por ser nova ela é frágil e é fácil de ser matada. Então a lógica tem que ser utilizada com moderação. A criatividade também nos faz perceber que a maioria dos problemas foge da dicotomia certo e errado e pode ter inúmeras soluções, inclusive as não pensadas ainda. O que nós conversamos em vídeos anteriores foi sobre a segunda resposta certa, a terceira resposta certa. Existem inúmeras saídas, não há apenas o certo e o errado, principalmente em projetos de descoberta. Existem inúmeras saídas. Eu costumo dizer que sempre existe, para todo projeto de descoberta, sempre existe uma solução extremamente assertiva e rápida e cara. Normalmente essa é a que não é viável em indústrias e comércios, a solução rápida e cara. É necessário aí muita criatividade para que a gente encontre uma solução rápida, eficiente, eficaz e barata. Essa é aquela que não está pronta na prateleira para ser vendida por algum comércio ou serviço. Essa não está pronta. E essa requer sim, em todo um projeto de desenvolvimento, requer raciocínio crítico, raciocínio criativo, aliado ao método científico, para que a gente atinja essa solução. O pensar diferente deveria preceder a execução brilhante. Está aí a complementariedade entre raciocínio crítico e o raciocínio criativo. Vamos conversar sobre mais umas definições para a criatividade que eu encontrei de alguns autores. Ela reside na forma de pensar diferente em qualquer tipo de situação, aí seja numa relação pessoal, seja como reduzir custo em um projeto, uma observação feita em um projeto, ou até mesmo na execução de um contrato. O Thomas Edison dizia que é 99% de transpiração e 1% de inspiração. Aqui as 3 palavrinhas que o cara utilizava, os 3 conceitos que ele utilizava, eram foco, disciplina e excelência na execução. O Daniel Goleman, ele diz que novidade e utilidade não bastam. O público deve enxergar valor na sua ideia. O público, seja esse público o seu chefe, o seu cliente, ou enfim, quem quiser que esteja na outra ponta para utilizar a ideia que você teve. A habilidade de fazer associações entre conceitos e ideias. É aí que está a criatividade. Aqui entra a fusão e a incubação de ideias. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre o funcionamento do processo criativo. Até lá!